Olá! Vamos começar a videoaula do módulo 4, Protocolo de Avaliação, Análise de Dados. Depois de você ter aprendido o passo 1 e o passo 2 do Protocolo de Avaliação do Estudante com Indicativos de Altas Habilidades Superdotação, chegou a hora de você aprender o passo 3, que trata da análise dos dados coletados. Então, nessa videoaula, eu vou te apresentar o relatório avaliativo das altas habilidades superdotação, o qual será preenchido com todas as informações já coletadas nos passos anteriores. É a partir do cruzamento desses dados que você terá subsídios para emitir o parecer indicando que o estudante apresenta ou não, no momento, altas habilidades superdotação. E para melhor didática e apresentação deste documento, eu vou desmembrá-lo em partes e vou apresentar a você de forma separada. Durante a apresentação, eu vou dar um exemplo fictício do estudante Gabriel para que você tenha mais clareza e compreensão na hora de preencher o documento, ok? Então vamos lá. Vamos começar no item 1, identificação. Item 1, identificação. Nesse campo, você irá preencher as informações necessárias para a identificação do estudante. No nosso exemplo fictício, será preenchido aqui as informações do estudante Gabriel. Gabriel, ele tem 14 anos e está no 9º ano do ensino fundamental 2. E aí você preenche com todas as informações do estudante que está nesse processo de identificação. Em seguida, nós passamos para o motivo da avaliação. Aqui no motivo da avaliação, você irá preencher por qual motivo o estudante foi indicado para a avaliação das altas habilidades superdotação. Esse motivo está na ficha de identificação que você já colheu os dados no passo 1. Nessa ficha tem um motivo pelo qual o estudante foi encaminhado para esse processo. Bem, seguindo o nosso exemplo do Gabriel, no caso desse estudante, eu vou preencher da seguinte forma. Gabriel foi indicado pelo professor de Educação Física para participar da avaliação em altas habilidades superdotação, pois o estudante apresenta um talento para o futebol. Seguindo, nós temos aqui o relato de caso. Nesse campo, você irá fazer uma síntese da história de vida escolar do estudante, por meio dos formulários da escola, família e do próprio estudante. Aqui você vai fazer uma síntese dos pontos relevantes durante o processo de avaliação no passo 1, ou seja, você irá transcrever as informações importantes que você identificou na análise dos formulários. Os pontos relevantes que você vai colocar aqui no relato de caso. As informações mais importantes que você coletou no passo 1. No nosso exemplo aqui do Gabriel, ele apresenta um ritmo de aprendizagem rápido, assume tarefas e funções com facilidade, demonstrando responsabilidade, apresenta envolvimento e persistência nas tarefas de interesse, é autossuficiente, usa o corpo e a postura com facilidade. Segundo a mãe de Gabriel, ele começou a andar com 9 meses e sempre demonstrou ter uma boa coordenação motora. Segundo a mãe, desde bebê gostava muito de brincar com bola. O estudante relatou que sua matéria preferida na escola é a educação física. Para Gabriel, bola é sua maior paixão e ele não consegue ficar um dia sem jogar bola. Perceba que no relato de caso, nós relatamos no nosso exemplo fictício as informações mais relevantes que colhemos no formulário da família, do estudante e da escola.
O item 2, aspectos diagnosticados após o período de avaliação, que é a interação dos 3 anéis de Renzulli. Para preencher este campo, você deverá recordar a teoria dos 3 anéis de Joseph Renzulli. Lembram dessa teoria que vocês já aprenderam? Com base nessa teoria e a partir das análises dos dados coletados no passo 1 e no passo 2, você terá condições de perceber se a habilidade em destaque no estudante identificado faz intersecção entre os 3 anéis. Habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. Bem, no nosso caso aqui fictício do estudante Gabriel, todos os itens serão marcados. Habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade dentro da área de interesse dele, que é o futebol, dentro da área do esporte. Seguindo, nós temos o item 3, atividades desenvolvidas. Nesse campo, você vai assinalar as atividades que foram desenvolvidas com o estudante no passo 2. Lembra aquelas atividades que você desenvolveu com ele, de acordo com a sua área de interesse? Bem, nessa opção Outros aqui, você poderá registrar outras atividades que você desenvolveu com esse estudante durante o período de avaliação. Então, eu vou dar um exemplo aqui no caso do Gabriel, o nosso aluno fictício. Nós vamos marcar todas as opções: coleta de dados, atividades dentro da área da série e ano, jogos, questionário de autonomeação, autoavaliação, autobiografia, inventário, criatividade, eu e o espelho, borocochôs, desenhos, se eu fosse meus pais. Atividades de leitura e compreensão não será marcado. Minhas preferências sim, mapa de interesse sim, estilo de aprendizagem sim, minhas lembranças, oralidade não, pintura não e apresentação do produto final. Por que essas aqui nós não marcamos? Porque não está dentro da área de interesse do nosso estudante fictício Gabriel. Então, esse é o item 3. Seguindo, vamos para o item 4 desse relatório. Habilidades específicas apresentadas. Com base na observação e na análise dos dados coletados, esse campo aqui é dedicado para você assinalar a habilidade ou as habilidades específicas apresentadas pelo estudante durante o processo de avaliação. Então, você tem essas opções: percepção, habilidade social, habilidade linguística, habilidade espacial, habilidade lógico-matemático e habilidade psicomotora. Aqui, no nosso exemplo fictício, marcaremos a opção habilidade psicomotora, que o nosso estudante apresenta, referente ao desempenho superior em esportes. Continuando o nosso relatório, vamos para o item 5. No momento, demonstra interesse e conhecimento em uma ou mais áreas específicas acadêmicas. Aqui você vai assinalar a área ou áreas específicas de superdotação acadêmica e escolar sinalizada pelo estudante. Em caso do estudante não apresentar uma habilidade acadêmica, você poderá fazer uma observação aqui. Uma observação explicando que, no momento, o estudante não apresenta uma habilidade nessa área acadêmica. Então, no nosso exemplo do Gabriel, nós vamos fazer uma observação explicando que, no momento, ele não apresenta uma habilidade específica acadêmica, porque a área de interesse dele é o futebol. Então, nós vamos fazer somente essa observação. Seguindo o próximo item, o item 6. No momento, demonstra desempenho em habilidades psicomotora ou talento especial.
Nesse campo, você vai assinalar o desempenho do estudante em atividades psicomotoras ou talento especial, como música, dança, esporte, criação com sucatas, habilidades manuais, artes cênicas e outras sinalizadas pelo estudante. No caso do estudante não apresentar uma habilidade psicomotora ou talento especial, você também vai fazer a mesma coisa. Vai colocar uma observação aqui, dizendo que no momento o estudante não apresenta uma habilidade específica nessa área. No nosso caso, do exemplo do aluno Gabriel, nós vamos marcar a opção esporte, porque é a área de interesse dele, que ele demonstrou um desempenho nesta habilidade. Seguindo, o item 7, estilo de aprendizagem. Aqui você vai assinalar a principal via de aprendizagem do estudante. Como esse estudante tem mais facilidade para aprender? É um estilo de aprendizagem visual, auditivo, sinestésico ou outros? Então, no nosso caso fictício, iremos assinalar o sinestésico, o estilo de aprendizagem sinestésico, que é o que aprende fazendo. É assim que o nosso estudante Gabriel tem um estilo de aprendizagem. Continuando, o item 8, estilo de expressão. Aqui você vai assinalar como o estudante se expressa no processo de aprendizagem. Quando ele aprende, ele prefere estudar sozinho? Ele prefere um estudo independente? O seu estilo de expressão é decorar ou recitar? Talvez discussão, aula didática, instrução programada, simulações, ensino com um colega, jogos de aprendizagem e outros. No nosso exemplo, nós vamos marcar a opção jogos de aprendizagem, seguindo o exemplo do nosso estudante Gabriel. Continuando o item 9, nós temos aqui a síntese da avaliação e identificação de características de altas habilidades, superdotação. Nesse espaço aqui, você irá fazer uma síntese da atitude do estudante em tarefa. O que isso quer dizer? Que você vai relatar se esse estudante apresenta características de altas habilidades, superdotação. A partir dos dados coletados nas atividades que você desenvolveu no passo 2, e através da sua observação e análise das habilidades específicas do estudante, o seu interesse pela área de conhecimento, o seu estilo de aprendizagem, de expressão, você, professor, é capaz de perceber se durante esse processo o estudante apresentou uma habilidade acima da média, teve envolvimento com a tarefa e foi criativo. Lembra dos 3 anéis? Um anel, outro anel e outro anel. Então, a intersecção entre esses 3 anéis é que mostra se o estudante apresenta característica de altas habilidades, superdotação ou não. Bem, no nosso exemplo aqui, vamos fazer a seguinte síntese. A partir de dados coletados no passo 1 e passo 2, foi possível perceber que Gabriel tem uma habilidade acima da média, então ele tem uma habilidade acima da média dos seus pares em relação ao quê? Ao futebol, que é a área de interesse dele. Percebemos também que o estudante aprende rápido as instruções dadas a ele e apresenta envolvimento e persistência na tarefa. Então, outro anel que é o envolvimento com a tarefa. O envolvimento com a tarefa. Aqui, uma habilidade acima da média. O envolvimento com a tarefa. E demonstra também a autossuficiência, utilizando o corpo para se expressar de forma criativa e inusitada, que é o outro anel, que é a criatividade. Então, ele usa a sua criatividade no esporte, ele cria jogadas diferentes. Então, diante dessas análises de todo o processo,
foi possível identificar que Gabriel possui características de altas habilidades de superdotação no esporte, em específico no futebol. Então, é aqui nesse campo da síntese, da avaliação e identificação que você, professor, vai preencher de acordo com toda a observação e de acordo com os dados que você coletou durante o processo de identificação. Seguindo, nós passamos para o item 10, que é o parecer. Com base na sua síntese de avaliação e identificação de características de altas habilidades, que você preencheu ali no item 9, que nós acabamos de preencher, você vai emitir o parecer assinalando se o estudante, se ele apresenta no momento os comportamentos de superdotação, de acordo com os modelos dos 3 anéis de Renzulli, se ele não apresenta ou se ele desistiu ao longo da avaliação. Caso o aluno tenha desistido desse processo lá atrás, você vai preencher até o momento onde ele participou desse processo e aqui nesse relatório você vai marcar desistiu, né? E por qual motivo? Você vai escrever aqui qual o motivo da desistência dele. Então, no nosso caso aqui, do Gabriel, nós marcaremos essa opção. Ele apresenta, no momento, os comportamentos de superdotação, de acordo com o modelo dos 3 anéis de Renzulli. Continuando, nós passamos para o item 11, que é o encaminhamento. Então, depois da gente preencher o parecer, no item 10, em caso do estudante ter apresentado o comportamento de superdotação, como é o caso do nosso estudante Gabriel, você terá que encaminhar esse estudante para um enriquecimento. O que isso quer dizer? Você vai direcionar o estudante para ser potencializado na sua área específica. Esse encaminhamento, ele pode ser interno e ele pode ser externo. No atendimento interno, o estudante pode ser encaminhado para o avanço escolar, para o atendimento educacional especializado dentro da sala de AEE. Pode haver também uma flexibilização do currículo na própria sala de aula regular. E o professor pode solicitar uma reavaliação em caso de não haver apresentado um comportamento de altas habilidades de superdotação. Né? Por exemplo, se no meio do caminho, durante o processo, o professor perceber que ele precisa de ser reavaliado, que o tempo não foi suficiente, ele pode marcar aqui pedindo uma reavaliação. Ou outras opções, por exemplo, nós temos aqui o agrupamento. Agrupamento é também uma alternativa de enriquecimento. Então, isso aqui são alternativas, é muito importante deixar claro, alternativas que o estudante pode ser encaminhado para o enriquecimento dele. No atendimento externo, o estudante poderá ser encaminhado para uma instituição especializada. Então, vou anotar aqui, instituição especializada. Para ser enriquecido em sua habilidade específica, como, por exemplo, escola de dança, de música, de desenho, jogos, esporte. E aí, aqui no nosso caso, do nosso estudante fictício, ele terá um encaminhamento interno, ele vai ser enriquecido em sua habilidade no futebol, no treinamento de educação física da escola. Então, no atendimento educacional especializado, a professora irá encaminhar ele para um enriquecimento no próprio treinamento de educação física da escola. E ele também terá um encaminhamento externo, onde numa escolinha de futebol da prefeitura de sua cidade, ou seja, numa instituição especializada para sua área de interesse. Bem, seguindo, nós passamos
para as assinaturas. O professor de AEE irá assinar o documento, o coordenador pedagógico, o diretor e o responsável legal pelo aluno. Após as assinaturas, são emitidas 2 vias, então o professor vai imprimir 2 vias, uma vai ser entregue para o responsável legal do estudante e a outra será arquivada na escola. Bem, chegamos ao fim desta videoaula. No decorrer do seu aprendizado, você passou por todas as etapas que compõem o processo de avaliação e identificação das altas habilidades superdotação. É importante que você saiba que após esse processo é de grande importância que o estudante identificado com comportamentos de altas habilidades superdotação seja encaminhado para o enriquecimento de sua habilidade. Por isso, se você quiser saber mais como esse processo acontece, inscreva-se no curso Potencialização e Desenvolvimento de Projetos em Altas Habilidades Superdotação, oferecido pelo NAAS Goiás. Acompanhe a abertura de vagas nas redes sociais ou entre em contato com o núcleo. Desejo a você um bom estudo. Até mais!